Salmo 28. Nós vamos ler a partir do versículo 1. A ti clamarei, ó Senhor, rocha minha. Não emudeças para comigo. Não aconteça que, calando-me tu para comigo, eu fique semelhante aos que descem ao abismo. Ouve a voz das minhas súplicas quando a te clamar, quando levantar as minhas mãos para o teu santo oráculo. Não me arrastes com os ímpios e com os que praticam a iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas têm mal nos seus corações. Dá-lhes segundo as tuas obras e segundo a malícia dos seus esforços. Dá-lhes conforme a obra das suas mãos. Torna-lhes a sua recompensa. Porquanto não atentam às obras do Senhor, nem à obra das suas mãos, pois que Ele os derrubará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Assim o meu coração salta de prazer, com o meu canto o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança e apacenta-os e exalta-os para sempre. Amém. Até aqui a palavra de Deus. Você provavelmente já teve a oportunidade de aconselhar alguém, de dar conselhos a alguma pessoa. É mais fácil ajudar a quem? É mais fácil ajudar a pessoa que ouve aquilo que você diz, que dá atenção àquilo que você diz, ou é mais fácil ajudar a pessoa que se faz de surda para tudo aquilo que você diz a ela? Com certeza é mais fácil ajudar a pessoa que ouve aquilo que nós falamos, que ouve os conselhos que você dá a ela. Pior do que tentar ajudar alguém que não te ouve, pior do que tentar ajudar alguém que se faz de surdo para tudo aquilo que você fala a ela, é você depender da ajuda de alguém que se faz de surdo aos seus pedidos de ajuda. Se já é ruim tentar ajudar alguém que se faz de surdo aos conselhos que você dá, pior é depender da ajuda de alguém que se faz de surdo aos pedidos de ajuda que você faz. Você precisa desesperadamente de ajuda, e as poucas pessoas que poderiam de fato te ajudar, elas se fazem de surdas. Elas não ouvem os teus pedidos de ajuda, elas não ouvem você pedindo socorro. Agora, pior do que isso, é você ter a consciência de que ninguém pode te ajudar, apenas Deus. E você ter a distinta percepção de que Deus está se fazendo de surdo às orações que você faz a Ele. Talvez você já tenha passado por situação assim, em que você pede ajuda a Deus e parece que Deus está se fazendo de surdo. Deus não está ouvindo. Deus não está interessado em ouvir o que você pede a Ele. Talvez agora mesmo você esteja passando por isso. Você clama por ajuda e Deus está se fazendo de surdo, Ele não te ajuda. E quando isso acontece, você tem a impressão de que Deus está te dizendo 3 coisas. A primeira delas é que Ele não está ouvindo.
A segunda coisa é que ele não tem interesse em te ouvir. E a terceira é que ele não tem o mínimo desejo de te ajudar. Porque essa é a nossa experiência com as pessoas, quando nós precisamos da ajuda delas. E elas se fazem de surdas para os nossos pedidos de ajuda. E nós transferimos essa impressão que nós temos das pessoas, nós transferimos essa impressão para Deus. Poucas experiências na vida cristã são tão perturbadoras quanto essa, quanto a aparente indiferença de Deus. Porque quando você creu em Jesus, você creu de fato que, ainda que todos te abandonassem, Deus jamais te abandonaria. Ainda que todos se recusassem a te ajudar, Deus jamais se recusaria a te prestar socorro. Ocorre que Deus ele nunca se faz de surdo às orações que você faz a Ele. Supondo, é claro, que você seja filho dele. Sendo você um filho de Deus, Deus sempre está atento às orações que você faz a Ele. Mas o que te leva então a pensar que Ele está surdo? O que te leva a pensar que Ele está se fazendo de surdo? As orações que você a Ele faz. Duas coisas te passam essa impressão. Ou melhor, uma coisa apenas. A demora dele. E essa demora, ela se manifesta em dois sentidos. A demora dele em te ajudar. E, em segundo lugar, a demora dele em julgar os pecadores que ao teu redor fazem questão de desobedecer a Deus. Porque quando você, um filho de Deus, obediente a Ele, se vê envolvido em lutas e angústias, percebe que aqueles que não estão nem aí para Deus, aqueles que não estão nem aí para obedecer a Ele, quando você percebe que essas pessoas estão desfrutando das coisas boas que Deus criou, e você, que obedece a Ele, está envolvido em lutas e angústias, quando você percebe isso, uma certeza se forma na tua mente, uma certeza se forma no teu coração. Deus não se importa comigo, porque olha só, todas as pessoas ao meu redor desobedecem Ele, e elas são abençoadas pela desobediência delas. E eu obedeço e parece que Ele me amaldiçoa pela minha obediência. Parece que Deus está do avesso. E daí vem aquele sentimento. Eu pensava que o Senhor seria o único. Ainda que todos me abandonassem, eu pensava que o Senhor seria o único que não me abandonaria. E agora eu percebo que eu estou errado. O Senhor é como todos os outros. O Senhor não é diferente dos meus amigos que se fazem de surdos aos meus pedidos de ajuda. E se você já passou por isso, ou se você está passando por isso, você corre o sério risco de ficar decepcionado com Deus. Se você acha que Deus te abandonou à própria sorte e te deixou e se recusa a te ajudar, você na verdade está errado.
você está errado na sua decepção com Deus, porque a impressão que você tem de que Deus está se fazendo de surdo aos seus pedidos é apenas isso, é apenas uma impressão, uma falsa impressão. O que você ainda não percebeu é que, através da sua aparente surdez, através do seu aparente silêncio, Deus, na verdade, Ele está respondendo às suas orações. Ele está falando contigo. A verdade, então, não é que Deus está se fazendo de surdo para com você. É que você está se fazendo de surdo aquilo que Deus está te falando com a aparente surdez dele. É você que está se fazendo de surdo aquilo que ele está te falando através do seu aparente silêncio. E agora você provavelmente deve estar pensando, o que será que Deus está falando comigo quando Ele aparentemente se faz surdo às minhas orações? Quando eu oro a Ele, mas Ele se recusa a me responder. O que será que Deus está querendo me dizer com isso? Talvez, ao pensar acerca dessas coisas, agora mesmo, talvez você se sinta tentado a pensar que com a aparente surdez de Deus, com o aparente silêncio de Deus, Deus está te dizendo que não é da vontade dEle te dar aquilo que você pede a Ele. É por isso que Ele está se fazendo de surdo. É por isso que Ele está em silêncio. Eu estou pedindo determinadas coisas a Deus e Ele está se fazendo de surdo. Bom, isso só pode indicar uma coisa, que Ele não quer me dar aquilo que eu estou pedindo a Ele. Mas com a autoridade do Espírito Santo e da Palavra de Deus, eu tenho que te dizer que em hipótese alguma, é isso que Deus está te dizendo com a sua aparente surdez, com o seu aparente silêncio. Porque se tem uma lição que todos nós devemos aprender com relação à oração, é esta. O silêncio de Deus, a aparente surdez de Deus, aquilo que nós pedimos a Ele, jamais indica, jamais significa que Ele não quer nos dar aquilo que nós pedimos a Ele. Essa é uma lição que nós devemos aprender todos os dias. Porque é uma lição que a gente facilmente esquece. Não é à toa que Jesus se viu obrigado a contar 2 parábolas que tratam acerca disso. Quando em Lucas, no capítulo 11, os apóstolos pedem que Jesus os ensine a orar, a lição mais importante que Jesus ensinou a eles, na verdade, a única lição que Jesus ensinou a eles, é o seguinte: não pensem que o silêncio de Deus significa que Ele não quer dar aquilo que vocês estão pedindo a Ele. E ele ilustra essa lição com a parábola do amigo importuno. O cara precisa de pão e ele não tem pão em casa. Vem uma visita para ele, ele não tem nada o que apresentar a essa visita, ele vai no seu vizinho, ele vai no seu amigo, à noite. E ele bate na porta. E a gente tem que entender que naquela época as pessoas não tinham a comodidade que nós temos hoje. O chão
da casa era a terra. Então imagina, a pessoa antes de se deitar na sua cama, ela tinha que ter uma espécie de vasilha com água, onde ela limparia os seus pés antes de subir na cama. É por isso que aquele amigo, ele diz, não, eu não posso. Eu já me limpei aqui, eu não posso simplesmente agora me sujar de novo para te atender. Sinto muito. Eu não vou poder te ajudar. Mas o amigo lá fora, ele não aceita o não como resposta. É interessante que nem é o silêncio, ele não aceita um não como resposta. O cara diz, não, eu não vou te dar. Mas ele não aceita o não como resposta. Ele continua insistindo. Até que pelo cansaço, o cara pensa, bom, desse jeito eu não vou conseguir dormir mesmo. Pelo cansaço ele vai lá e atende ao pedido. Então, se jamais devemos interpretar o silêncio de Deus, se jamais devemos interpretar a demora de Deus em cumprir aquilo que nós pedimos a Ele, como sendo aquilo que Deus está querendo nos dizer com o seu silêncio, o que Deus, de fato, quer te dizer quando Ele aparentemente se faz de surdo aos pedidos que você a Ele faz? O Salmo 28, ele responde essa pergunta para nós. O Salmo 28 nos ensina que com a sua aparente surdez, Deus está te falando 3 coisas. Ore a mim com ainda mais intensidade e insistência. Me obedeça com ainda mais integridade e disposição. E me louve com ainda mais gratidão e expectativa. Você deve estar pensando, tá bom, mas eu já faço tudo isso. Eu já oro a Deus com intensidade e insistência. Eu já obedeço a Deus com integridade e disposição. Eu já louvo a Deus com gratidão e expectativa. Que bom que você faz isso. Mas Deus está te dizendo que você deve fazer essas coisas ainda mais, num grau ainda mais elevado. Permanece o fato de que com a sua aparente surdez e silêncio, Deus quer que você continue a fazer essas coisas, mas em um grau superior do que o grau que você está fazendo agora. Ore a Deus com ainda mais intensidade e insistência. Obedeça a Deus com ainda mais integridade e disposição. Louve a Deus com ainda mais gratidão e expectativa. Jamais pense que Deus está se fazendo de surdo enquanto você ora a Ele. Jamais pense que o silêncio de Deus quer dizer que Ele não quer te dar aquilo que você pede a Ele. Pelo contrário, quando te parecer que Deus está se fazendo de surdo, quando você tiver essa impressão, quando esse sentimento surgir no teu coração, Deus só pode estar se fazendo de surdo ao que eu estou pedindo a Ele. Quando te parecer que Deus está demorando muito para te responder, ouça a voz de Deus te chamando para uma oração ainda mais intensa e insistente, para uma obediência ainda mais íntegra e disposta, e a um louvor ainda mais agradecido e cheio de expectativa. É com essas 3 verdades bíblicas que o Espírito Santo quer te levar a receber de Deus as bênçãos que você pede a Ele. É com essas 3 verdades bíblicas que o Espírito Santo quer te levar a receber de Deus as bênçãos das quais você sente necessidade.
Então, se você tem ouvidos para ouvir, não se faça de surdo ao que o Espírito Santo te diz nessa noite, quando Deus parece estar se fazendo de surdo aos seus pedidos. Ore com ainda mais intensidade e insistência, obedeça com ainda mais integridade e disposição e louve a Deus com ainda mais gratidão e expectativa. E é com um exemplo de oração intensa e insistente que Davi começa esse salmo, quando ele afirma que é a Deus e a Deus somente que ele clama em oração. A ti clamarei, ó Senhor, rocha minha. É assim que ele começa o salmo. O verbo hebraico, traduzido aqui por clamar, tem o sentido de chamar, invocar, intimar, apelar. Esse é o campo semântico do verbo hebraico, traduzido aqui como clamarei. Davi está dizendo, eu te chamo, Senhor, eu te invoco, eu estou intimando o Senhor. Eu estou apelando ao Senhor. Pense no verbo intimar. Se você for intimado pela justiça a comparecer diante de um juiz no tribunal, a coisa é séria, né? Você não pode fugir dessa intimação. Quando nós oramos a Deus, nós estamos intimando a Deus. Quando nós oramos a Deus, nós devemos ter consciência de que estamos intimando a Deus. E se já é uma coisa séria nós sermos intimados pela justiça, quão mais sério é nós intimarmos a Deus? Quando você ora a Deus, você está intimando a Deus a vir em teu socorro. Você está intimando que Ele venha e te ajude. E ninguém deve se atrever a intimar a Deus de forma descuidada. Né? Porque nenhum de nós, se nós fôssemos intimados a comparecer no tribunal, nenhum de nós levaria essa intimação de forma despreocupada. A primeira coisa que nós faríamos seria procurar um advogado para entender, para tentar entender o que está acontecendo. Por que nós somos intimados? Por que nós devemos comparecer diante do juiz nesse dia e nesse horário? O que está acontecendo? Da mesma forma como nós não trataríamos com despreocupação uma intimação da justiça, nós não devemos tratar de forma descuidada e despreocupada a oração pela qual nós estamos intimando a Deus. Se você se atreve a intimar a Deus em vir ao teu auxílio, e antes de continuarmos, eu devo dizer que você deve se atrever a intimar a Deus. Se você é filho de Deus pela fé em Jesus, se você tem o Espírito Santo, você pode, não apenas pode,
Porque pode fala, o verbo poder nesse sentido fala apenas da possibilidade. Você tem o direito, mas você não precisa exercer esse direito. A verdade não é que você pode, você deve intimar a Deus. Porque se você não intimar a Deus para que Ele venha ter o socorro, isso significa que você está intimando algum outro ser a vir em teu socorro. Se você não depende de Deus para que Ele te livre, é porque você está dependendo de outro para ser salvo. E isso é idolatria. Quando nós dependemos de qualquer outro para sermos salvos, nós estamos cometendo o pecado de idolatria. Então, quando em oração, com ousadia, você intimar a Deus a te ajudar, faça isso tendo a consciência de que você não pode intimar a Deus para logo depois desprezá-lo. Você não pode convocar que Deus venha em teu socorro, e daí quando Ele se apresenta diante de ti, você despreza Ele. Você não pode fazer isso. Você não pode subestimar o ato de intimar a Deus. Você não pode subestimar a presença santa e poderosa de Deus que você convocou para o teu auxílio, para a tua ajuda, para que você fosse socorrido por Ele. Em nome do Senhor Jesus e com a ousadia de quem tem o Espírito Santo, em oração, intime a Deus para que Ele te ajude, para que Ele te socorra. Não de forma descuidada, não de forma despreocupada, mas faça isso com intensidade, faça isso com insistência. Davi está intimando a Deus para que Ele venha em sua ajuda, porque Deus é a sua rocha. A ti clamarei, ó Senhor, rocha minha. Qual a significação de Deus ser a rocha de Davi? A imagem, a figura da rocha, quando ela está relacionada com Deus, ela aponta para Deus como aquele que defende o seu povo, como aquele que protege o seu povo, como aquele que salva o seu povo. Davi está dizendo que ele intima a Deus a vir em seu socorro, porque Deus é aquele que o defende, Deus é aquele que o protege, Deus é aquele que o salva. Com relação a essa imagem da rocha como símbolo para Deus, como protetor e salvador do seu povo, Moisés escreveu o seguinte: porque a rocha deles, a rocha dos inimigos do povo de Deus, porque a rocha deles não é como a nossa rocha. Até os nossos inimigos sabem disso. Isso está em Deuteronômio 32, versículo 31. Esse versículo é tirado do Cântico de Moisés. O Cântico de Moisés é todo o capítulo 32 de Deuteronômio. E nesse cântico, Deus testemunha contra as infidelidades do seu povo, as infidelidades futuras do seu povo. Porque Deus, já desde o início, sabia que o seu povo quebraria a aliança. Então Deus testemunha contra o seu povo através do cântico de Moisés. E como consequência do pecado do povo pelo qual ele quebraria a aliança, como consequência, nesse cântico está dito que Deus faria com que os inimigos do povo os perseguissem e os destruíssem.
E diante dessa destruição ficaria a pergunta: como é possível que os inimigos do povo de Deus, pudessem perseguir o povo de Deus e pudessem destruir o povo de Deus? Porque afinal de contas, se o povo de Deus é o povo de Deus, Deus é aquele que protege o seu povo, Deus é aquele que defende o seu povo, Deus é aquele que salva o seu povo. Como foi possível que os inimigos do povo de Deus perseguissem o povo de Deus e os destruíssem? A única resposta lógica possível a essa pergunta é a seguinte: Deus, a rocha de salvação e proteção, entregou o seu povo à perseguição e destruição por causa dos seus pecados. E os próprios inimigos do povo de Deus foram obrigados a reconhecer que se Deus não tivesse entregue o seu povo à perseguição e à destruição, eles, os inimigos de Deus, nada poderiam contra o povo de Deus. E é nesse exato momento que Moisés cita o verso que nós acabamos de ler, porque a rocha deles não é como a nossa rocha. E os nossos inimigos sabem disso. Os nossos inimigos sabem que aquilo que protege a eles em nada se compara àquilo que nos protege. E eles sabem que eles só conseguiram destruir o povo de Deus porque Deus entregou o seu povo a ser destruído. Ou seja, enquanto os pecadores confiam a sua proteção e salvação aos seus pecados e ídolos, a proteção e salvação do povo de Deus é o único Deus verdadeiro e fiel, o Criador dos céus e da terra. Então, em nome do Senhor Jesus e com a ousadia de quem tem o Espírito Santo, você deve intimar a Deus para que Ele venha te socorrer, exatamente porque Deus se orgulha de ser o melhor protetor e salvador que possa existir. Afinal de contas, a rocha deles não é como a nossa rocha. A proteção deles não é como a nossa proteção. A salvação deles não é como a nossa salvação. Deus se orgulha de ser o melhor protetor e salvador que possa existir. E Deus se alegra em receber glória pela proteção e pela salvação que Ele dispensa ao seu povo. É por ter consciência disso que Davi insiste para que Deus não se faça de surdo aos seus pedidos e orações. Não emudeças para comigo, não fiques mudo, né? Mas o melhor sentido aqui é não te faça surdo para comigo. Não deixe de ouvir os meus pedidos. Se o Senhor se orgulha tanto assim de ser o melhor protetor e salvador que possa existir, não deixe de ouvir os meus pedidos, não se faça de surdo às minhas orações. Porque se Deus se fizer de surdo, se Deus se recusar a responder aos seus pedidos, o destino de Davi vai ser semelhante ao destino daqueles que descem ao abismo. Abismo aqui deve ser entendido como a sepultura, como a morte. Se o Senhor se fizer de surdo, se o Senhor se recusar a responder às minhas orações, eu vou morrer. E aqui a gente deve perceber a intensidade da oração de Davi. Davi está intimando a Deus
para que ele venha em seu socorro e ajuda. Davi intima Deus a vir em seu auxílio, exatamente porque Deus é a sua rocha, exatamente porque Deus se gloria de ser o protetor e salvador do seu povo. Davi então pede que Deus não se faça de surdo e nem se recuse a responder às suas orações, porque sem a ajuda de Deus, Davi está morto. Sem a ajuda de Deus, Davi é apenas um cadáver adiado. As tuas orações a Deus, elas não podem e não devem ser menos intensas do que essa oração de Davi. Ao orar a Deus, você deve estar ciente de que está intimando a Deus a vir em teu auxílio. E por isso, você, como Davi, deve estar pronto para argumentar com Deus o porquê Ele deve te ajudar. Você não pode ignorar que você está intimando aquele que é santo e aquele que é poderoso. A santidade de Deus, muitas vezes a gente pensa que santidade se refere apenas à distância com relação ao pecado. Deus é santo porque em Deus não há pecado, porque Deus não peca. Isso é verdade, mas a santidade de Deus é mais do que isso. Santidade tem a ver com separação. A santidade de Deus é tal que a santidade, o separa de todas as coisas criadas. Nós nunca podemos colocar a Deus na mesma categoria de coisas criadas. É por isso que é errado falar de Deus, pátria e família. Porque pátria e família são coisas criadas, mas a santidade de Deus o coloca como superior às coisas criadas. Ele não pode ser comparado a uma classe da criação. Deus, pátria e família é idolatria, porque eu estou elevando a pátria e a família à altura de Deus, ou então eu estou rebaixando Deus à altura da pátria e da família. Deus está acima da pátria e da família. Isso é reconhecer a santidade de Deus. Deus está acima da ordem criada. Ele, sendo criador de todas as coisas, ele necessariamente está acima. Ele não pode ser classificado dentro das coisas criadas. A santidade de Deus, então, é tal que ela o separa de todas as coisas criadas, de modo que nada na ordem criada se compara a Deus, nem mesmo com respeito à proteção e salvação. Lembre-se que a rocha que provê salvação e proteção para os pecadores incrédulos não é nada quando comparada àquele que, sendo o Criador e Redentor do seu povo, se faz a proteção e salvação do seu povo. A rocha deles não é como a nossa rocha. Isso quer dizer que por causa da santidade de Deus, não há nada que possa alegrar mais a Deus quando o seu povo, os seus filhos, o intimam a vir em seu auxílio. Porque quando os filhos de Deus o intimam a vir ao seu auxílio, eles estão testemunhando que eles reconhecem que nada na ordem criada se compara a Deus.
Eles reconhecem que Ele é o único que pode proteger e salvar. Quando você intima a Deus em vir em tua ajuda, você deve argumentar com Ele, sabendo que pela sua santidade, Deus não quer que você apele a outro protetor ou salvador. E com relação ao seu poder, é apenas lógico reconhecer que não pode existir outro ser mais poderoso do que aquele que criou todas as demais coisas. Não pode existir ser mais poderoso do que aquele que, por ter criado todas as coisas, está acima de todas as coisas. Logo, não pode existir alguém mais qualificado para te proteger e salvar do que aquele que criou e governa a ordem criada. Não pode existir alguém mais qualificado para te proteger e salvar do que aquele que governa as circunstâncias que agora te são desfavoráveis. Porque às vezes a gente pensa, com relação à oração, que nós estamos orando para que Deus assuma o controle das nossas circunstâncias. Como se Deus não tivesse controle antes. Mas a verdade é que Deus sempre esteve e está no controle, e é por isso que nós oramos. Se Ele não estivesse no controle, não haveria razão para orar a Ele. Só faz sentido a oração a Deus porque é Ele que controla as circunstâncias que te são desfavoráveis. Deus não quer que você busque a proteção e a salvação em nenhum outro além dele. E Ele se alegra quando você o intima a protegê-lo e salvá-lo, porque Ele sabe que não há outro como Ele que possa de fato te proteger e salvar. Tendo em vista, então, a santidade e o poder de Deus, você deve estar pronto para argumentar com Deus em oração, assim como Davi faz nesse versículo. Você não pode intimar a Deus, então não apresentar nada a Ele. Você não pode convocar para que Deus venha em teu auxílio, e então não dizer nada a Ele. Você deve argumentar, você deve justificar o apelo que você está fazendo a Ele. No caso de Davi, ele argumenta com Deus dizendo que se Deus não vier em seu socorro, o seu destino é a morte. Se o Senhor não me ajudar, eu vou morrer. Nós já falamos isso em pregações passadas, mas sempre é bom relembrar. Nós temos que aprender a argumentar com Deus nas nossas orações. Nós não argumentamos com Deus porque nós estamos tentando convencer a Deus de que as nossas ideias e os nossos planos são melhores do que os dele. A gente não argumenta com Deus para o benefício de Deus. A gente não está tentando convencer Deus, olha, eu não sei qual é o plano que o Senhor tem para mim, mas eu acho que se o Senhor fizesse isso seria melhor para mim. Não é esse o objetivo da nossa argumentação com Deus na oração. Não é tentar convencer Deus a fazer alguma coisa. Quando nós argumentamos com Deus, não é para o benefício de Deus, é para o nosso benefício. Para que nós tenhamos a certeza de que estamos orando conforme as promessas da sua palavra. Eu já dei esse exemplo em alguma pregação no passado, mas eu vou repetir. Por exemplo, eu tenho um carro, eu tenho um automóvel. Eu gostaria de ter outro.
Daí eu vou orar a Deus pedindo um segundo carro. E daí eu vou argumentar com Deus. Por que eu preciso de um segundo carro? E é aqui que eu vou perceber se eu caio naquela categoria de Tiago. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Como eu sei que eu não estou pedindo mal? Através do meu argumento. Eu quero que o Senhor me dê um carro porque eu quero que a motivação do meu coração é que as pessoas tenham inveja de mim. A gente pode pensar que isso é um tanto quanto estranho, mas na verdade, muitas das coisas que as pessoas fazem é motivado por isso. Eu tenho inveja de outras pessoas e agora, pela primeira vez na vida, eu quero que as pessoas tenham inveja de mim. Eu quero que o Senhor me dê um segundo carro porque eu quero que as pessoas tenham inveja de mim. Se esse é o meu argumento, eu posso saber que eu estou pedindo mal. Então, de novo, eu não argumento para o benefício de Deus, eu argumento para o meu benefício, para saber que eu estou pedindo bem. Se, por outro lado, eu tenho um negócio que depende do carro e eu preciso expandir um negócio, eu preciso de um segundo automóvel porque eu preciso atender mais clientes ao mesmo tempo. Esse é um pedido bom. Porque Deus gosta das pessoas que trabalham, né? A gente viu em Provérbios que Deus não gosta do preguiçoso, Deus não gosta do vagabundo. Agora, a pessoa que quer trabalhar, a pessoa que quer fazer, que quer cumprir o desejo de Deus de sustentar a si mesmo e a sua família, dessa pessoa Deus se agrada. Então, quando eu oro dessa forma, Senhor, eu preciso de um segundo automóvel, porque eu tenho que expandir os meus negócios, eu preciso atender mais clientes ao mesmo tempo, eu percebo que eu estou orando bem. Eu não estou pedindo de forma errada, eu estou pedindo de forma correta. Então, a minha argumentação com Deus não é para o benefício de Deus, não é para tentar convencer a Deus de alguma coisa, não. É para que eu tenha certeza de que eu estou orando conforme a vontade de Deus. Porque se eu apresentar um argumento esdrúxulo, só se eu for muito hipócrita diante de Deus para continuar comparecendo na presença dele, apresentando sempre o mesmo argumento esdrúxulo, o mesmo argumento que contradiz tudo aquilo que a palavra dele me ensina. Quando nós argumentamos para o nosso benefício, para termos certeza de que estamos orando conforme as promessas da palavra de Deus, conforme aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Nós temos que aprender a argumentar diante de Deus como um bom advogado argumenta diante de um juiz. Um bom advogado usa todos os argumentos que estão à sua disposição. Um bom advogado usa todos os argumentos que os dispositivos legais lhe fornecem. Houve um advogado, que agora eu me esqueço o nome dele. Ele morreu em 1991, aos 98 anos. Ele ficou famoso por uma defesa que ele fez. Ele ficou encarregado de defender um comunista que foi preso na ditadura do Getúlio Vargas. E esse cara foi preso e ele foi torturado. E ele foi torturado de tal forma que ele literalmente ficou louco. Ele perdeu o juízo. O cara sofreu tanta tortura que ele ficou louco.
E aí esse advogado, não encontrando nenhuma lei que protegesse aquele homem da tortura, ele apelou à lei que defendia os animais. Ele disse, olha, essa lei aqui, ela diz que eu não posso tratar um animal de forma desumana. Um cavalo, por exemplo, ele nasceu para ser livre. Eu não posso prender um cavalo a vida inteira numa baia, numa área de 2 metros quadrados, porque se eu faço isso, eu estou maltratando esse cavalo. O cavalo, ele existe para galopar livremente. Da mesma forma, os homens não foram criados para serem torturados uns pelos outros. É assim que um bom advogado argumenta. Quando ele não encontra nenhuma lei que possa defender, nenhuma lei que se refere ao ser humano, ele vai buscar alguma coisa, ele vai buscar até mesmo uma lei que defende os animais, para defender o seu cliente. É assim que nós devemos argumentar com Deus. A gente deve se apegar a tudo aquilo que a palavra de Deus nos coloca à disposição. Quando, em nome do Senhor Jesus e com a ousadia de quem tem o Espírito Santo, nós intimamos a Deus para que Ele venha em nosso auxílio, nós devemos usar todos os argumentos que estão à nossa disposição, todos os argumentos que nós encontramos nas Escrituras, porque por qual razão nós intimaríamos ao Deus Santo e Poderoso para então desprezá-lo, deixando de arrazoar com Ele segundo a sua palavra? O caso de Davi era literalmente um caso de vida ou morte. E foi assim que ele argumentou. Senhor, meu caso é um caso de vida ou morte. Ou o Senhor faz alguma coisa, ou eu vou morrer. Se o teu caso é como o de Davi, é um caso de vida ou morte, demonstre isso a Deus em oração. Diga isso a Deus. Se o Senhor não fizer nada, se o Senhor não me ajudar, eu vou morrer. Ou se não sou eu que estou correndo o risco de vida ou o risco de morte, se o Senhor não fizer nada, se o Senhor não ajudar, essa pessoa vai morrer. Por outro lado, talvez o teu caso não seja literalmente de vida ou morte. Mas isso não significa que a falta da resposta de Deus será menos trágica na tua vida. Porque, de muitas maneiras, é possível que a tua vida nesse mundo acabe. Não literalmente, mas em muitos outros sentidos. É possível que a tua vida acabe. Pense na intercessão de Moisés a favor de Israel, quando Deus propôs matar todo o povo e começar uma nova nação a partir de Moisés. Moisés pediu a Deus o que para nós é impensável. Moisés pediu que no lugar do povo, ele recebesse a maldição de Deus. Ele disse, eu prefiro que o Senhor risque o meu nome do livro.
prefiro que o Senhor faça isso do que o Senhor matar o seu povo. Eu aposto que você já deve ter orado pela salvação de muita gente, mas você nunca orou dessa forma, né? Se não fosse errado apostar, né? Se não fosse errado apostar dinheiro, eu apostaria dinheiro que você nunca orou dessa forma. Paulo teve esse mesmo sentimento. Em Romanos, ele escreveu que ele preferia ser um anátema, ele preferia estar debaixo do anátema de Deus, debaixo da maldição de Deus, se isso significasse a salvação do seu povo, se isso significasse que os judeus, os seus dias, crescem em Jesus. Talvez então o teu caso não seja literalmente de vida ou morte, mas ainda assim você pode argumentar com Deus, mostrando como a tua vida não faz nenhum sentido sem a bênção que você pede a Ele. Porque foi isso que Moisés fez, né? Senhor, a minha vida não faz sentido se o Senhor matar o seu povo agora. O Senhor me usou para salvar o povo, para tirar o povo do Egito. Para que o Senhor vai matar o povo? Eu prefiro então que o Senhor risque o meu nome do livro. A minha vida não fará nenhum sentido se o Senhor fizer isso. Paulo, o mesmo sentimento. A minha vida não faz nenhum sentido enquanto os meus irmãos judeus permanecerem incrédulos com relação a Jesus. Vou repetir então. Talvez o teu caso não seja literalmente de vida ou morte. Mas ainda assim você pode dizer que a sua vida acabaria se Deus não te desse aquilo que você pede a Ele. A tua vida não faria sentido se Deus não te desse, se Deus não te der aquilo que você pede a Ele. Você deseja a salvação da tua família? Então ore a Deus com a mesma intensidade que Moisés orou a Deus. Dizendo que se Deus não salvar a tua família, qual o sentido da tua vida? Foi assim que Moisés orou. E ele conseguiu aquilo que ele quis, né? Ele conseguiu salvar o povo. Talvez nós não conseguimos salvar as nossas famílias porque nós não oramos com a mesma intensidade que Moisés orou. Nada tendes porque não pedis. Ore com a intensidade de Moisés. Ore com a intensidade de Moisés. Você não quer que um ente querido morra? Não intime a Deus e depois fique calado na presença dele. Você não seria intimado pela justiça e não se prepararia para comparecer diante do juiz. Então se prepare para comparecer diante de Deus quando você ora a Ele. Porque você está intimando o ser mais santo e poderoso que exista. Então esteja preparado para argumentar de acordo com a santidade e o poder dele. Você sente uma necessidade tão grande a ponto de parecer que se Deus não satisfazer a tua necessidade com as suas bênçãos, a vida não vale a pena? Então argumente dessa forma. Diga que se Ele não te der aquilo que você precisa, a tua vida não tem sentido. Seja intenso na oração.
ore com intensidade. Não ore com mornidão, como quem diz, eu nem me importo tanto se o Senhor me der aquilo que eu estou pedindo. Porque se você não se importa, porque Deus se importaria. É você que precisa dele, né? Se você não se importa, porque Deus se importaria. E talvez aqui você esteja celebrando a resposta de Deus a Paulo. Quando o apóstolo pediu que Deus o livrasse do espinho na carne, que tanto o machucava e angustiava. Talvez você esteja pensando, como eu poderia dizer a Deus que sem as suas bênçãos, das quais eu preciso, sem elas a vida não vale a pena, se Deus disse a Paulo, a minha graça te basta? Porque se a graça de Deus bastou a Paulo, isso quer dizer que a graça de Deus basta a mim. E a isso eu digo o seguinte, não cabe a você tentar adivinhar a resposta que Deus dará às suas orações. Só porque Deus disse a Paulo, a minha graça te basta, isso não quer dizer que Deus esteja dizendo a ti, a minha graça te basta. A gente não pode absolutizar a resposta de Deus a Paulo como se Deus estivesse respondendo a todos nós, a minha graça te basta. Porque do contrário, como a gente poderia explicar aquilo que Jesus disse? Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis para que a vossa alegria se cumpra. Que alegria, Jesus? A graça de Deus basta. O que o Senhor está falando? Eu não preciso de nada além da tua graça para ser alegre. Se a gente absolutiza a resposta de Deus a Paulo, aquilo que Jesus ensinou acerca de oração não faz nenhum sentido. Não cabe a você tentar adivinhar como Deus vai responder às suas orações. Não é você que está respondendo, é Deus. O problema é de Deus como Ele vai responder. Você não deve se atrever a tentar adivinhar aquilo que Deus vai te dizer. Nos dias do profeta Jeremias, os falsos profetas falavam como se eles tivessem participado do conselho divino. Eles tentavam adivinhar aquilo que Deus estava falando. É uma blasfêmia contra o Espírito Santo quando o pastor, ou o ministro de louvor, ou o cantor diz o seguinte, profetiza para o teu irmão. Isso não é profecia. A profecia não é levada por um desejo. É claro que a gente quer que o irmão seja abençoado em determinada área, mas profecia não é desejo humano. Não cabe ao homem tentar adivinhar aquilo que Deus está dizendo. Não cabe a mim tentar adivinhar aquilo que Deus está dizendo. Não cabe a mim supor que só porque Deus disse a Paulo, a minha graça te basta, Ele está dizendo a mim a mesma coisa. Não cabe a você tentar adivinhar como Deus vai responder às suas orações. A tua responsabilidade é apenas uma. Buscar conhecer a Escritura, buscar conhecer na Escritura qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus
e orar a Deus conforme a Escritura. É só isso. Orar a Deus, em nome de Jesus, com ousadia do Espírito Santo, intimando para que Ele venha em teu socorro e cumpra aquilo que a palavra dele diz. Afinal de contas, a rocha deles não é como a nossa rocha. Então, não permita que a resposta de Deus a Paulo te impeça de orar a Deus com intensidade para que Ele te abençoe. Não permita isso. Ore com a intensidade de quem sabe que nada mais alegra a Deus do que quando o seu povo estima a protegê-lo e salvá-lo, argumentando conforme a boa, agradável e perfeita vontade de Deus revelada a você na Escritura. Fazendo isso, você terá a certeza de que, apesar da impressão de que Deus está se fazendo de surdo, Deus, na verdade, está te ouvindo de boa vontade. Porque você está orando conforme a palavra dele. A tua oração deve ser feita com intensidade e ela também tem que ser feita com insistência. Nós percebemos a insistência de Davi no verso 2. Ouve a voz das minhas súplicas quando a te clamar, quando levantar as minhas mãos para o teu santo oráculo. Davi, de 3 formas aqui, ele se refere à oração. Ouve a voz das minhas súplicas. Súplica aqui tem o sentido de pedido de misericórdia, tá? Quando a ti clamar, esse clamar aqui não é o mesmo verbo clamar lá do versículo 1, é um verbo diferente, é pedir socorro. Quando levantar as minhas mãos para o teu santo oráculo. Levantar as mãos é um símbolo da oração, tá? É um símbolo de oração. Levantar as mãos a Deus, levantar as mãos para a habitação de Deus. Quando Davi faz essas 3 menções à oração aqui, não é difícil perceber que Davi orava a Deus com insistência. Porque ninguém que pede misericórdia a Deus desiste de pedir misericórdia até que de fato a misericórdia tenha se manifestado, né? Ninguém que reconheça que de fato precisa da misericórdia de Deus, ora apenas uma vez pedindo misericórdia e depois se esquece. Ninguém que reconhece que precisa do socorro de Deus vai pedir socorro apenas uma vez. Ninguém faz isso. Quando Deus permite que você tenha a impressão que Ele está se fazendo de surdo às suas orações, Ele quer que você mostre o quão importante é aquilo que você pede a Ele. O quão importante é para você. Quanto vale aquilo que você pede a Ele. E você mostra o valor, você mostra a importância daquilo que você pede a Ele de 2 formas. Como a gente já viu antes, através dessa oração intensa, que demonstra que sem a bênção que você pede a Deus, a tua vida neste mundo não faz sentido. Você também demonstra a importância daquilo que você pede a Deus através da oração insistente. Como quem diz que não vai desistir até que Deus te dê aquilo que você pede a Ele. E a verdade é que é impossível que exista uma oração intensa sem que ela seja insistente. Mas ainda assim, é bom que a gente faça essa diferenciação entre oração intensa e insistente.
é necessário que nós reafirmemos a necessidade de sermos insistentes na oração, porque a nossa fé, a gente sempre gosta de pensar que nós temos uma grande fé em Deus, mas a verdade é que a nossa fé em Deus é muito frágil. A nossa fé em Deus é muito fraquinha. E facilmente nós desistimos da oração. Se nós fôssemos os personagens daquela parábola que Jesus contou lá em Lucas 11, a gente bateria no máximo por 5 minutos na porta. E a gente pensa aqui que adianta continuar batendo, os vizinhos ali já estão querendo saber que confusão é essa que está acontecendo. Eu vou voltar para minha casa e vou dizer para a visita que veio, olha, infelizmente tu vai ter que jejuar hoje à noite porque eu não vou ter nada para te apresentar aqui. A gente ia desistir nos primeiros 5 minutos. Tamanha a fragilidade da nossa fé. Ainda bem que Jesus não nos colocou naquela parábola lá, porque senão Jesus estaria ensinando pelo inverso, como não orar. Como a nossa fé, como a nossa confiança em Deus é tão frágil, não é à toa que Jesus se obrigou, segundo o relato do Evangelho de Lucas, a contar 2 parábolas que nos alertam contra essa fé frágil, contra essa fé confiante, que desiste depois de 5 minutos de oração. Em Lucas 11, Jesus conta a parábola do amigo importuno, que não desistiu de bater na porta do seu vizinho até que o seu vizinho lhe desse o pão que ele precisava. Em Lucas 18, Jesus contou a parábola do juiz injusto, que, incomodado com a viúva pobre, que diariamente lhe pedia justiça, ele resolveu atender ao pedido dela. Quando a gente lê essas 2 parábolas, a gente fica um tanto quanto desconcertado, porque nos parece que Jesus está comparando Deus a esse amigo que tem má vontade. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, Deus ele não tem muita vontade de ajudar. Tem que ficar insistindo com ele. Até que ele fique chateado o suficiente para que ele te dê aquilo que você está pedindo a ele. Deus é como um juiz injusto. Deus está esperando ser comprado, ser subornado. Deus quer receber alguma vantagem. Se tu não puder oferecer alguma vantagem a ele, ele não vai julgar a tua causa. Isso quer dizer que tu vai ter que conseguir vencer ele pelo cansaço. Se tu não consegue comprar a Deus, tu vai ter que diariamente ir até ele, até que ele se canse de ti e te dê aquilo que você pede a ele. A gente fica desconcertado porque nós pensamos que Jesus está dizendo isso acerca de Deus. Que Deus é um amigo que tem má vontade, que Deus é um juiz injusto. Mas a verdade é que Jesus não está argumentando dessa forma. Jesus não está dizendo que Deus é como um amigo que tem má vontade, que Deus é como um juiz injusto. Jesus está argumentando do menor em direção ao maior. Ou talvez Jesus está argumentando do pior em direção ao melhor. Se até um amigo que não tem o menor desejo de te ajudar, ele vai acabar te ajudando por causa da tua insistência, quanto mais Deus, que é o teu Pai, fará por ti se você insistir com Ele. Se até um juiz injusto vai fazer justiça por causa da tua insistência, quanto mais Deus, o justo juiz, vai fazer justiça se você for insistente, se você mostrar a importância
do que você pede a Ele. Essas parábolas, elas devem te ensinar uma simples, mas importante lição. Jamais pense que o silêncio de Deus, jamais pense que a demora de Deus em te responder é sinal que Ele está se negando a te dar aquilo que você pede a Ele. Quando te parecer que Deus está se fazendo surdo às suas orações, ouça a voz de Deus te chamando a uma oração mais intensa. Ouça Deus te chamando a uma oração mais insistente. Procure na palavra de Deus ainda mais argumentos que justifiquem o teu pedido. Porque afinal de contas, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então procure na palavra de Deus mais argumentos que justifiquem o teu pedido. Ore com ainda mais insistência. Se antes você orava apenas por meia hora, passe a orar por 1 hora. Se antes você orava por 1 hora, passe a orar por 2 horas. Se antes você orava apenas pela manhã, agora ore pela manhã, à tarde e também à noite. É isso que você deve ouvir quando você tem a impressão que Deus está se fazendo de surdo. Deus está te chamando para orar com mais intensidade. Deus está te chamando para orar com mais insistência. É com esse grau de intensidade, é com esse grau de insistência que Deus quer ouvir as suas orações quando, propositadamente, Ele permite que você pense que Ele está se fazendo de surdo às suas orações. Quando Deus parecer surdo às suas orações, é porque Ele está requerendo de você orações mais intensas, orações mais insistentes. Então não se faça você surdo à voz do Espírito Santo. Ore com mais intensidade, ore com mais insistência. Nós gastamos bastante tempo aqui porque isso é importante. Com relação à obediência a Deus e o louvor a Deus, nós vamos ir mais rápido, tá? Quando Deus parecer se fazer surdo às suas orações, além de orações mais intensas e insistentes, Ele está te chamando para uma obediência com ainda mais integridade e disposição. A demora de Deus em responder às suas orações, junto com a demora dele em julgar os pecadores incrédulos, pode te dar a impressão que Deus está agindo de modo avesso ao seu caráter. Enquanto os pecadores desfrutam das coisas boas criadas por Deus, você está envolvido em lutas, você está envolvido em angústias. Essa era a impressão de Davi. E é por isso que ele ora para que Deus não o trate como se ele fosse igual aos ímpios e iníquos. Versículo 3, não me arrastes com os ímpios, não me trates como se eu fosse ímpio, não me trate como se eu fosse como aqueles que praticam a iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas têm mal nos seus corações. Davi ora para que Deus não o trate como se ele fosse igual aos ímpios e iníquos, que com hipocrisia disfarçavam a maldade dos seus corações e das suas ações com palavras falsas de paz.
Davi está dizendo, eu não sou como eles. Então por que o Senhor está me tratando como se eu fosse igual a eles? No caso de Davi, parece que a circunstância desesperadora que o levou a escrever esse salmo tinha como causa exatamente esses ímpios e esses iníquos hipócritas. Por isso que no versículo 4, Davi insiste para que Deus os castigue segundo os seus pecados, conforme a maldade das suas ações. Versículo 4. Dá-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços. Dá-lhes conforme a obra das suas mãos. Torna-lhes a sua recompensa. Então Davi aqui está pedindo duas coisas. No versículo 4, Davi está dizendo a Deus, por que o Senhor me trata como se eu fosse ímpio? Por que o Senhor está me tratando como se eu fosse iníquo? O Senhor sabe que eu não sou essas coisas. Então não me trate como se eu fosse ímpio e iníquo. Em vez de permitir que os ímpios e iníquos desfrutem das tuas bênçãos, dá as tuas bênçãos àqueles que te obedecem. Dá as suas bênçãos a mim. E quanto aos ímpios, quanto aos pecadores, dá-lhes segundo as suas obras. A eles sim o Senhor deve tratar com rigor. A eles sim o Senhor deve castigar. Porque eles são maus, eles cometem pecado, eles são idólatras, eles fazem mal uns aos outros. E então, no versículo 5, Davi argumenta a favor dessa oração imprecatória. A favor dessa oração na qual ele pede que Deus amaldiçoe os pecadores. E ele argumenta dessa forma. Por que o Senhor deve castigá-los? Porque eles não atentam às obras do Senhor nem à obra das suas mãos. É justo que o Senhor destrua os ímpios e iníquos, porque eles não fazem questão de conhecer a Ti, eles não fazem questão de obedecer a Ti. E então, com a certeza de que a rocha deles não é como a nossa rocha, Davi termina o versículo 5 dizendo o seguinte, pois que ele, esse ele aqui é Deus, né? Ele os derrubará e não os reedificará. Davi sabe que Deus julgará os ímpios e iníquos, destruindo-os a tal ponto de que eles jamais poderão se reerguer. Assim como a Davi, muitas vezes parecerá a ti que o juízo de Deus está ao avesso. A você que obedece Ele, você recebe angústia, você recebe tribulação, e os pecadores parece que são recompensados com um bem pelo mal que eles praticam. E quando você tiver essa impressão, você será seriamente tentado a pensar que não vale obedecer a Deus. Que foi o tema da pregação no domingo. Você terá inveja dos pecadores. Você será tentado como Asaf foi tentado no Salmo 73. Você dirá, em vão eu tenho purificado o meu coração, é em vão que eu tenho obedecido a Deus, porque olha só, eu obedeço a Deus e olha a minha vida como é que ela está. Minha vida está essa porcaria toda. Os outros lá desobedecem a Deus e eles estão bem. Quando você tiver a impressão que o juízo de Deus está ao avesso, você será seriamente tentado
a pensar que não vale a pena obedecer a Deus. Você será tentado a pensar que vale mais a pena se juntar aos ímpios e iníquos nos seus pecados. Mas você não deve cair nessa tentação. Você não deve pensar dessa forma. Quando te parecer que Deus está demorando demais para te abençoar, na resposta às suas orações e no castigo dos ímpios, ouça a voz de Deus te chamando a uma obediência ainda mais íntegra, a uma obediência ainda mais disposta. Em vez de pensar que não vale a pena obedecer a Deus, ouça Deus te chamando a uma obediência ainda mais íntegra, ainda mais disposta. Por qual razão Deus atrasa o juízo dele sobre os ímpios? A gente poderia pensar, Deus está dando oportunidade para que eles se arrependam. Verdade? Mas eu acho que não é isso. Porque, na verdade, o juízo precoce de Deus é a oportunidade de Deus para que eles se arrependam. Quando o ímpio peca e Deus de imediato julga o ímpio, é a oportunidade que Deus está dando ao ímpio de pensar, opa, peraí, por que isso está acontecendo comigo agora? É a oportunidade que Deus está dando a ele para que ele se arrependa, para que ele volte atrás. Quando Deus demora a julgar os ímpios e iníquos, não é Deus dando oportunidade para que eles se arrependam. Pelo contrário, é Deus permitindo que eles cometam mais iniquidade, que eles cometam mais impiedade. Para quê? Para que Deus traga um castigo ainda maior sobre eles. Abraão, ele mesmo não pôde conquistar Canaã, por quê? Porque o pecado e a iniquidade dos povos que habitavam naquela terra, Deus pensou, eles ainda não pecaram o suficiente, eu quero castigá-los de forma mais rígida. Então eu vou deixar que eles pequem por mais 400 anos. Eu vou deixar que eles pequem sem nenhuma consequência. Eu não vou julgá-los em nada, para que eles aumentem mais os seus pecados. Para que então o meu juízo venha de fato sobre eles, destruindo eles de forma completa. É por isso que Deus atrasa o seu juízo sobre aqueles que o desprezam. Por que Deus atrasa a resposta dele às tuas orações? Para que você tenha a oportunidade de obedecê-lo mais. Para que você tenha a oportunidade de obedecê-lo com ainda mais integridade, com ainda mais disposição, para que dessa forma ele possa responder às suas orações com bênçãos ainda maiores do que aquelas que você pede a ele. Mas se você ficar com inveja dos pecadores, por causa da demora de Deus, adivinha só, Deus vai ser obrigado a te tratar como um ímpio e pecador, se você se juntar a eles nos seus pecados.
em vez de te abençoar, com bênçãos ainda maiores do que aquelas que você pede a Ele, Deus vai ter que trazer sobre você o mesmo juízo rigoroso que será derramado sobre os ímpios e iníquos. Então, não se faça de surdo a voz de Deus te chamando a uma obediência ainda mais íntegra e disposta, porque quando você tem a impressão que Deus está fazendo de surdo, na verdade, Ele está demonstrando o desejo de te abençoar de uma forma mais grandiosa do que aquela que você deseja. Então não se faça de surdo a voz do Espírito Santo. Não se faça de surdo a voz de Deus. Passe a obedecer a Deus de forma mais íntegra. Passe a obedecer a Deus com mais disposição. Agora, o que nós queremos dizer com uma obediência ainda mais íntegra e disposta? Por obediência íntegra, nós queremos dizer uma obediência inteira, uma obediência global, uma obediência completa, uma obediência que abranja toda a Escritura e toda a tua vida. E por uma obediência disposta, nós queremos dizer uma obediência que é feita com vontade. Uma obediência que é feita de forma decidida. Uma obediência que não é feita de forma contrariada. Acho que todos nós, quando nós éramos crianças, tivemos a oportunidade de obedecermos aos nossos pais de forma contrariada, né? A gente não queria fazer, mas a gente fez, porque a gente sabia que se não fizesse, seria castigado, iria apanhar, ficaria de castigo, sei lá, qualquer coisa. A gente obedeceu de forma contrariada. Muitas vezes nós obedecemos a Deus dessa forma, contrariados. Porque a verdade é que nós gostaríamos de estarmos desobedecendo a Deus naquela hora e naquela circunstância. É bom quando nós obedecemos a Deus no sentido contrariados, porque isso significa que, apesar do desejo pelo pecado, nós resistimos à tentação e negamos a nós mesmos. Nós fizemos a vontade de Deus. Então, é bom quando nós obedecemos a Deus no sentido contrariados. É bom. Agora, melhor do que isso, melhor ainda é quando a nossa vontade coincide com a vontade de Deus. Quando a nossa vontade é igual à vontade de Deus. Quando nós obedecemos a Deus, não no sentido contrariados, mas no sentido felizes por estarmos fazendo aquilo. Então, é bom quando nós obedecemos a Deus de forma contrariada, mas é melhor quando nós obedecemos a Deus de forma disposta, de forma decidida. É melhor quando a obediência a Deus para nós é um prazer e não um peso. Isso só vai ocorrer, essa obediência disposta, ela só vai ocorrer à medida em que nós crescemos em maturidade e santificação. Nós não vamos tratar disso agora, porque eu já tratei disso na mais longa pregação que eu já fiz, no Salmo 25. Durou 2 horas, acho que 2 horas e 20 minutos. Se você se interessa em crescer em maturidade e santificação, eu recomendaria que você ouvisse novamente aquela pregação para que a tua obediência se tornasse uma obediência disposta. Como eu disse, é bom que a gente obedeça de forma contrariada, mas é melhor
quando nós obedecemos de forma disposta, porque isso significa que nós estamos avançando na vida cristã, que nós estamos sendo transformados pelo Espírito Santo, que nós estamos sendo santificados, que nós estamos nos tornando cada vez mais maduros. Quando te parecer que Deus está se fazendo de surdo às tuas orações, ouça a voz dele te chamando a uma obediência ainda mais íntegra, uma obediência que abranja toda a palavra de Deus e toda a tua vida. E é uma obediência também disposta, que se alegra em fazer a vontade de Deus, que vê a vontade de Deus como um prazer e não como um peso. Faça isso, para que então Ele possa te dar bênçãos ainda maiores do que aquelas que você pede a Ele. Porque, de novo, se o juízo adiado de Deus sobre os ímpios é para castigá-los com mais rigor, o contrário também é verdadeiro. A resposta adiada de Deus é para que Ele te dê bênçãos maiores. Ainda que agora pareça que Deus esteja te destruindo, se você é um filho dele, Ele vai reedificar a tua vida, porque Ele apenas destrói para não reedificar mais aqueles que são ímpios, aqueles que são iníquos. É assim que o versículo 5 termina. Pois que Ele os derrubará e não os reedificará. Mas você não é um ímpio, você não é um iníquo. Então, ainda que agora pareça que Deus esteja te destruindo, Ele reedificará a tua vida segundo a sua boa, agradável e perfeita vontade. Então, não se faça de surdo à voz do Espírito Santo. Ouça a voz de Deus e cumpra a voz de Deus. Obedeça a Deus com ainda mais integridade e disposição. Quando Deus parecer se fazer de surdo às tuas orações, além de orações mais intensas e insistentes e de uma obediência ainda mais íntegra e disposta, Ele está te chamando para que você o louve com ainda mais gratidão e expectativa. E você pode observar o louvor agradecido de Davi nos versículos 6 a 8. Ele diz o seguinte: Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Assim o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. No versículo 6, Davi louva a Deus porque Deus finalmente ouviu as suas súplicas. Deus finalmente ouviu o seu pedido de misericórdia, o que nos mostra que Davi escreveu esse salmo aqui depois da resposta de Deus. Depois que Deus lhe havia respondido. No versículo 7, Davi reconhece que Deus é a sua força, que Deus é a sua proteção, o seu escudo, e ele acrescenta que, tendo confiado em Deus, a sua esperança não foi frustrada. Tendo confiado em Deus, a sua confiança em Deus não foi frustrada. Deus o socorreu. E é por isso que o seu coração está cheio de alegria e prazer, a ponto de ele irromper em cânticos de louvor a Deus. No verso 8, Davi estende o escopo da atuação de Deus. Davi abrange a atuação de Deus, de si mesmo, o rei ungido de Deus, para todo o povo de Deus. Ele diz: o Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Davi reafirma, com palavras diferentes, aquilo que Moisés disse de Deus: a rocha deles não é como a nossa rocha. Deus se orgulha
de ser a força do seu povo. Deus se orgulha de ser o único que pode proteger e salvar o seu povo. E então, no versículo 9, tendo a confiança de que Deus se orgulha de ser o único que pode proteger e salvar o seu povo, ele louva a Deus com 4 pedidos. Salva o teu povo, abençoa a tua herança, apacenta-os e exalta-os para sempre. O louvor de Davi passa a demonstrar a sua expectativa para as vitórias que Deus ainda vai conceder no futuro. O louvor cheio de gratidão de Davi gera expectativa nele. Porque ele começa a pensar naquilo que Deus já fez, e ele pensa, se Deus fez isso, quer dizer que ele vai fazer mais? Davi usa o seu louvor cheio de gratidão pelas bênçãos já recebidas, para que com essa gratidão seja gerada expectativa no coração dele para as bênçãos que ainda estão a caminho. É assim que você deve fazer enquanto você espera que Deus te salve da circunstância que agora te atribula, que agora te angustia. Louve a Deus com gratidão pelas bênçãos que Ele já te deu. Para que, sendo lembrado das bênçãos já recebidas, seja gerado no teu coração esse louvor que espera pelas coisas futuras. Existem vários salmos que tratam acerca disso, que mostram as obras maravilhosas de Deus no passado, e daí o salmista argumenta, tá bom, olha só, o Senhor fez essas coisas no passado, mas e agora? Por que o Senhor não está fazendo agora as mesmas coisas que fez no passado? A gratidão pelas bênçãos passadas deve gerar expectativa com relação às bênçãos futuras. O louvor que agradece deve gerar esse louvor que espera. Porque, na verdade, Deus se sente honrado quando nós pedimos coisas a Ele. Porque quando você pede coisas a Ele, você está dizendo que espera apenas nele. Você está dizendo que você não confia em nenhum outro para ser salvo, para ser abençoado, a não ser Ele. Louve a Deus com gratidão pelas bênçãos que Ele já te deu, para que você passe a louvar a Deus com a expectativa de, quem sabe, que Ele fará muito mais por você e pelo seu povo. Eu percebi que essa frase aqui ela ficou um tanto quanto dúbia, de quem sabe. Esse quem sabe aqui, o que eu quis dizer, é de quem tem a certeza. Não é esse quem sabe que a gente fala, isso vai acontecer, não sei. Quem sabe vai acontecer. Não, quando eu escrevi aqui quem sabe, é de quem tem a certeza de que Ele fará muito mais por você e pelo seu povo. Quando você tiver a impressão que Deus está se fazendo de surdo às orações que você a Ele faz, ouça a voz de Deus te chamando para que você o louve com ainda mais gratidão e com ainda mais expectativa.
Fazendo isso, a tua fé em Deus e a tua esperança nele aumentarão, a ponto de você ter a certeza absoluta de que tudo aquilo que pede a Ele, Ele vai te fazer. Então, não se faça de surdo à voz do Espírito Santo. Porque com a aparente surdez de Deus, o Espírito Santo está falando com você. Louve a Deus com ainda mais gratidão e expectativa. É impossível que você consiga ajudar alguém que se faz surdo às coisas que você fala a ela. Da mesma forma, será impossível que Deus venha em teu auxílio se você se fizer surdo à voz dele. Quando ele te chama a uma oração ainda mais intensa e insistente, a uma obediência ainda mais íntegra e disposta, e a um louvor ainda mais repleto de agradecimento e expectativa, de fato faça essas coisas. Ouça a voz dele e obedeça aquilo que ele te ordena. Não pense que a aparente surdez de Deus significa que Ele não quer te dar as coisas que você pede a Ele. A verdade é que ao retardar a sua resposta, Ele deseja que você mostre a Ele o quão importante é aquilo que você pede a Ele. Porque se não é importante a ponto de você orar com intensidade e insistência, você está caindo lá em Tiago, quando ele diz, pedis e não recebeis porque pedis mal. Por isso, sempre que você orar a Deus, tenha consciência de que, em primeiro lugar, você está intimando a Deus para que Ele venha em teu socorro. E, em segundo lugar, se lembre que nada agrada mais a Deus do que quando você o intima a vir para que Ele possa te ajudar. Então, ao orar a Deus, use todos os argumentos que a palavra de Deus te disponibiliza. Não para o benefício de Deus. Não como quem tenta convencer Deus de que o teu plano é melhor do que o plano dele. Não, use todos os argumentos que a palavra de Deus te dá para que você tenha certeza de que está orando conforme a vontade dele. E para que, tendo essa certeza, você tenha a certeza de que, apesar da aparente surdez dele, de fato ele está te ouvindo. E se ele está te ouvindo, você pode ter a certeza de que você vai receber dele aquilo que pede, conforme o apóstolo João escreveu na sua epístola. Jamais pense que o silêncio de Deus e a sua demora é sinal de que Ele está se negando a te dar aquilo que você pede a Ele. Pelo contrário, quando te parecer que Deus está se fazendo de surdo às suas orações, ouça a voz dEle te chamando. E com ousadia, ore com ainda mais intensidade e insistência. Sabendo que a demora de Deus em te responder indica que Ele deseja te dar bênçãos ainda maiores do que aquelas que você pede a Ele, passe a obedecê-lo com ainda mais integridade. Passe a obedecê-lo com ainda mais disposição. Por fim, passe a louvar a Deus com um louvor cheio de gratidão pelas bênçãos já recebidas, de modo que a tua fé seja alimentada. E para que, junto com a gratidão, o teu louvor flua com expectativa por aquilo que Deus ainda vai fazer. Apesar do que possa estar te parecendo, sendo você um filho de Deus,
Ele jamais se faz de surdo às tuas orações. Na verdade, Ele te fala através desse silêncio. Sim, é um silêncio doloroso, por vezes. Porque é doloroso pedir ajuda e não receber ajuda. É um silêncio doloroso. Mas é através desse silêncio doloroso que Ele está falando contigo. Ore com ainda mais intensidade e insistência, obedeça com ainda mais integridade e disposição e louve com ainda mais gratidão e expectativa. Lembre-se que nada alegra mais a Deus do que quando você o intima a vir em teu auxílio. Então não se faça de surdo à voz do Espírito Santo. Ore a Deus com mais intensidade e insistência, obedeça-o com ainda mais integridade e disposição e louve-o com ainda mais gratidão e expectativa. Amém?